Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos, ou seja, as cartas do apóstolo Paulo. E vale lembrar que não é um estudo aprofundado, é uma breve introdução e também nós trazemos alguns aspectos teológicos contidos nessas cartas. Por isso que vale a pena você participar desse encontro, mas continuar estudando, continuar fazendo as suas pesquisas para que o seu conhecimento acerca das cartas de Paulo possam ser ampliados, né? Isso é muito importante. A nossa aula de hoje nós falaremos da carta mais antiga do apóstolo Paulo. Sabe qual que é? É a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa carta ela foi escrita em 51 a 52 depois de Cristo. Apesar de ser o 13º livro do Novo Testamento, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Sendo assim, é o livro mais antigo até do que o próprio escrito relato dos evangelhos. E Paulo, quando ele vai trazer esta carta, nós precisamos lembrar alguns aspectos importantes. Como, por exemplo, que a cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que tinha um fluxo muito grande de pessoas e uma cidade que tinha a escravidão como uma prática normal. E, na verdade, no mundo antigo isso era normal. Então, muitos dessa comunidade que Paulo está escrevendo, a comunidade de Tessalônica, eram pessoas escravas, pessoas que sofriam uma realidade muito dura no presente. E Paulo vai trazer uma palavra de esperança para estas pessoas. E quando ele vai trazer esta palavra de esperança, ele vai trazer a maior esperança do cristão. Qual é? A segunda vinda de Cristo. Então, o tema central desta carta, se alguém te perguntar qual é o tema central da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a resposta é a segunda vinda de Cristo, que é uma esperança para aquele que sofre no presente, é uma esperança para aquele que perdeu alguém querido. Então essa carta ela vai ser uma carta de consolo e de conforto para aquela igreja que sofria perseguições, que tinha o sofrimento da escravidão no seu meio e tantas outras dificuldades. Bom, para a gente conhecer um pouco mais sobre esta carta, é importante nós lembrarmos alguns aspectos importantes. Primeiro, esta carta ela não é uma carta de correção, não é uma carta de exortação, como Paulo fez, por exemplo, a carta aos Coríntios. Você pega a primeira e a segunda carta aos Coríntios, Paulo está exortando a igreja. Ela não é uma carta tão teológica, tão densa, como, por exemplo, a carta aos Romanos, que talvez seja a mais teológica de Paulo. Essa carta, ele vai tratar dessa temática, a segunda vinda. Então nós vamos encontrar em praticamente todos os capítulos desta carta, Paulo apresentando a questão da segunda vinda. Ele vai falar da pureza, ele vai falar da santidade, ele vai falar da esperança, ele vai falar de uma caridade necessária, mas em tudo isso que ele vai falar, ele vai trazer a temática da segunda vinda. E a necessidade desse preparo, dessa postura cristã, para que a pessoa possa, vamos usar o termo, ser salva naquele grande dia, no dia da ira do Senhor. Tá bom? Eu vou apresentar um pouquinho do conteúdo. Vamos lá, no capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai trazer algumas lembranças do seu ministério ali junto com eles. E a preocupação que eles mantivessem a fé e que eles mantivessem a sua conduta cristã de forma muito correta. E Paulo recebe a notícia de que esta igreja, de fato, eles estavam numa fé inabalável na presença de Deus. Isso é muito importante ressaltar. Já no capítulo 4 e capítulo 5, ou seja, os dois últimos capítulos, Paulo vai trazer as exortações sobre os assuntos como, por exemplo, a pureza sexual, a caridade responsável, e ele vai trazer uma palavra de estima e de apoio para os líderes desta comunidade.
ele vai falar sobre paciência e ele vai falar sobre a prestabilidade em relação às várias necessidades humanas. Ele vai trazer a preocupação integral do ser humano, a igreja tendo a responsabilidade integral de pensar naquele que faz parte do seu corpo. Paulo, ele vai trazer essa palavra de esperança e consolo para aquelas pessoas que tinham perdido os seus entes queridos. Então essa palavra que nós encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, ela pode ser uma palavra perfeita, por exemplo, para você falar num culto fúnebre. Uma palavra de consolo para alguém que perdeu um ente querido. Então essa palavra que Paulo trata, ele vai falar acerca disso. Ele vai falar que os mortos em Cristo, eles seriam ressuscitados. Paulo vai tratar dessa questão da ressurreição dos mortos. Ele não está falando de o princípio de reencarnação, que é um princípio kardecista, né? da reencarnação. Não é isso que Paulo trata. Ele vai falar da ressurreição. Nós não iremos reencarnar. Não existe um retorno da nossa alma a esta vida aqui. Não existe isso. Não existe o retorno da nossa alma, por exemplo, num animal, num minério, em algo da natureza. Não existe isso. O que Paulo está dizendo, e isso ele deixa muito claro na primeira carta aos Tessalonicenses, é acerca da ressurreição. Que da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Aqueles que morrerem com Cristo serão ressuscitados naquele grande dia do Senhor, quando a trombeta do Senhor soar, né? Quem morreu em Cristo no momento do arrebatamento da igreja, esses vão ressuscitar, são as palavras do apóstolo Paulo, e aqueles que estiverem vivos nesse grande dia, quando a trombeta do Senhor soar, serão arrebatados. É essa noção que Paulo vai nos apresentar. Os cristãos vivos se unirão a eles e serão arrebatados ao encontrar o Senhor no ar e para estar com ele para sempre. Essa é a palavra de consolo que o apóstolo Paulo está trazendo para aquela igreja. Tá bom? Bom, o que mais que Paulo coloca aqui? Deixa eu fazer, como eu tenho feito nas aulas anteriores, deixa eu fazer um resumo básico. Do capítulo 1 ao 13, então, para que fique claro isso. Paulo, ele está falando para a igreja de Tessalônica. Ele está dizendo, ele está sendo grato, ele está agradecendo a postura afetuosa que eles tinham com Paulo, com os ensinos de Paulo, apesar de Paulo passar por muitas perseguições e de muito descrédito, por ele não ter feito parte do colegiado dos 12 apóstolos, né? Paulo está dizendo que eles tiveram muito afeto, eles receberam bem a pregação de Paulo, o próprio Paulo, né? Então ele expressa uma alegria e uma fidelidade conforme eles tiveram postura com ele. E ele incentiva os santos, a igreja, a crescer em amor, na prática do amor um com o outro, a prática do amor com as pessoas. Isso é um elemento muito importante desta carta. Ele vai mostrar a necessidade de nós praticarmos, termos um cristianismo vivo, ou seja, um cristianismo prático. É um ensinamento de Paulo nos primeiros capítulos desta carta, né? No capítulo 1 ao 3. E depois, no capítulo 4 ao 5, ele vai falar acerca da santidade, da santificação. E ele explica que quando o Senhor voltar, quem que ele vai arrebatar? Quem ele vai buscar? Ele vai buscar aqueles santos que mantiveram o seu testemunho fiel a Cristo, né? Os vivos que estiverem aqui. Paulo acreditava que isso ocorreria naquela época, né? Mas não ocorreu. Os vivos e também aqueles mortos que morreram em Cristo. Então ele está falando de duas categorias de pessoas. Os mortos em Cristo também serão arrebatados naquele grande dia, serão ressuscitados, melhor dizendo, naquele grande dia. E os que estiverem vivos, que é a segunda categoria, ele vai dizer que serão arrebatados com ele. Tá bom? E nós nos encontraremos com ele nos ares. Essa é a noção que Paulo coloca. E ele relembra aos membros, e aqui fica muito importante, a estar preparados para esse grande dia. A expressão que Paulo vai usar, e é uma expressão que ela traz muito esclarecimento escatológico, é a expressão do dia do Senhor,
que ele virá como um ladrão. Ou seja, de forma rápida, no abrir e fechar de olhos, de forma muito objetiva, para buscar aquilo que é de tão valioso, que no caso é a sua igreja. Então algumas pessoas acreditam, e fica aqui um pouco do nosso conteúdo escatológico, algumas pessoas acreditam que a volta de Cristo ocorrerá depois do período da tribulação. Então existe o período da tribulação, 7 anos de tribulação, e somente depois disso a igreja será arrebatada. Outros acreditam que no meio da tribulação a igreja é arrebatada, ou seja, 3 anos e meio. Um recorte do período da tribulação de 7 anos no meio, e no meio a igreja é arrebatada. Então existem os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e tem aqueles que pensam na pré-tribulação, ou seja, a igreja arrebatada antes da tribulação. Aqueles que acreditam, como eu faço parte desse grupo, que a igreja será arrebatada no período da pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação, acreditam justamente nisso. Que esse cenário ocorre antes da tribulação. Existe um texto aqui, eu acho que vale a pena até a gente ler, porque recentemente eu participei de um debate teológico falando justamente desse texto. E olha o que Paulo vai falar no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo, eu vou ler a partir do versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então nós temos essa noção, virá como um ladrão que age à noite, rapidamente, sem ninguém perceber. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então nós temos que estar vigilantes para que nesse dia não sejamos surpreendidos, como um ladrão surpreende. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Vigiemos e sejamos sóbrios. Conselhos do apóstolo Paulo. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, aqui eu quero que você guarde essa informação, é o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então percebe que o texto está dizendo que Ele não nos destinou para a ira. Compreendemos que a ira é o período da tribulação. Então a igreja, ela é arrebatada antes da ira, porque Deus não predestinou a igreja para a ira. Não destinou, desculpa, a palavra é destinou. Não destinou a igreja para a ira. A igreja, ela é arrebatada antes da ira. É essa noção que Paulo nos dá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Bom, nós vamos falar no nosso próximo encontro da segunda carta de Paulo. Vale a pena você aguardar este vídeo, mas eu te aconselho a ler esta carta. Ela é curta, ela tem apenas 5 capítulos. Leia, busque mais conteúdo, conhecimento acerca dela. Eu tenho certeza que vai ampliar a tua compreensão acerca de muitos assuntos, sobretudo a escatologia na perspectiva do apóstolo Paulo. Tá certo? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. E olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e de acionar as notificações. Assim, eu colocando vídeo novo, você recebe em primeira mão. Até mais.